Vamos esperar o povo entrar, né? Estou pronto para gravar. Vou dar uns 3 minutos aqui, 5 minutos. Estou divulgando aqui mais, falando tá acontecendo agora, mas dando vários contatinhos. Tá. Vamos dar mais uns 3 minutos, 4 minutos, aí a gente começa. Mas aí, cai ministro, não cai ministro? Esse governo é uma piada, não é não? Vamos combinar, Carlos? Olha, eu que estou mais no meio, porque assim, eu sou profissional de comunicação desde sempre, né, Caio? Eu não me livrei disso, né? E ainda tenho muitos amigos que trabalham nessa área, né? É aquilo que a gente vê, quer dizer, é narcisismo, é individualismo, é competição extremada, é tudo que você possa imaginar de ruim que tem no meio disso, né? E na realidade, assim, o quanto a gente até estava discutindo ontem liderança, né, usando o modelo, né? E ele sofre de uma coisa, sabe, ô Caião, que a gente tem olhado muito nas empresas, que é uma coisa também que está se dissolvendo, que é a síndrome de Procusto. Sim. Ele sofre de síndrome de Procusto. Ele fala assim, eu quero que todo mundo esteja bem, mas ninguém mais do que eu, né? Quanto premissa, né? E lembrando a síndrome de Procusto, o que ele tem, né? Ele era tão generoso, ele dava a cama dele para as pessoas dormirem, né? Exatamente. E aí o que acontece? Você tinha que ocupar o espaço da cama. Se você era maior do que a cama, ele cortava seus pés, sua cabeça. E se você, né, coubesse na cama, ele quebrava seus ossos para ocupar todo o espaço. O que é isso, gente? Isso é um clássico. Meu Deus do céu. Síndrome de Procusto. Ele sofre de síndrome de Procusto, que é característica dos grandes líderes das empresas, todos psicopatas. Isso é psicopatia. Exatamente. Mas... Então, fica aquela coisa que... E aí, assim, os memes explodem, né? Explodem, né? Não. Aí o brasileiro, para fazer memes, gente, só basta um segundo que já tem 100 memes. É assustador. Então, é como a gente sempre falava, né? É como dar um tiro no pé e acertar os quatro. Exatamente. O que aconteceu ontem, né? E vai, não vai, fica, não fica. Mas, na realidade, ô Caião, pelos meus amigos de lá, ele foi demitido à tarde. Ele foi demitido. Né? Não, é porque saiu na imprensa como oficial. Foi demitido. É isso mesmo. E aí, essa coisa que a gente está vendo, dessa polarização, ficou sempre aquilo, né? Coronavírus agora é de esquerda e cloroquina é de direita. Gente, que a gente tá fudido. Tá doença latente. É de esquerda porque, afinal de contas, é o vírus chinês, né? Então, o vírus comunista, não é verdade? Aí, como a gente sabe, Caião, que tudo emerge com uma rapidez muito grande, da onde vem essa pressão, hoje o New York Times deu o tiro de misericórdia, né? Por que pressão nisso? Eu não sei se você viu. O Trump é o majoritário, é acionista majoritário da Sanofi, que tem a patente de base da cloroquina. Eita! Aí, por extensão, o que acontece aqui, porque o papel carbono aqui copia tudo que é bom, que é ruim da criatura lá. Então, o que acontece? Faz força para poder concretizar isso. Então, é de uma irresponsabilidade que não tem tamanho. Mas sabe por quê? Precisa-se de uma bala de prata para acabar tudo de repente, assim, como um passe de mágica, porque isso, obviamente, afeta a reeleição, né? Claro. Aí, entrou bastante gente já, viu, Caio? Vamos lá, tá na hora. 12 pessoas. Eu estou gravando, e aí o que vai importar depois, a gente vai ver isso depois da gente gravado. Bom, gente, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Barba TV. Hoje o Barba TV é ao quadrado, né? Porque tem 2 barbudos daqui, eu e eu amanhã, como já disseram algumas vezes na foto. Então, eu estou aqui com o meu amigo Carlos Piazza, mais uma vez, da revista digital, futurólogo, mãe de nada tecnologia, para quem preferir, que eu adoro. Professor universitário, professor da pós-graduação, deu aula comigo em tudo que foi lugar, fez um monte de palestra mundo afora e agora está até com saudade de comida de avião, porque está preso, assim como eu, na casa dele. Né? Então, a gente está aqui para continuar a nossa conversa de semana passada,
que o Instagram e aquele monte de live das musas fitness nos impediram de usar a banda que a gente precisava para essa conversa. Carlos, eu lembro que na nossa conversa da semana passada, se não me engano, a minha última pergunta para você, a gente estava discutindo, quando começou tudo a colapsar, a gente estava fazendo um paralelo, você tinha falado sobre o 11 de setembro, eu tinha feito um paralelo que no 11 de setembro o ato patriótico fez a gente perder colocou em xeque o modelo das liberdades individuais, ou seja, perdia-se liberdades individuais para ter mais segurança. E agora, com toda essa tecnologia, todo esse mapeamento, todo esse rastreamento, basicamente começou pela China e agora que saiu até no Fantástico, ou seja, não é mais novidade para ninguém, quando chegou no Fantástico todo mundo já sabe, muito provavelmente tem muita gente dizendo que a gente vai trocar agora novamente a liberdade, não, mas a privacidade, melhor dizendo, em detrimento ou por conta de uma questão sanitária ou da saúde. Você que é um cara que a gente fala sempre do panóptico, a gente fala sempre aí do nosso amigo Foucault e Companhia Limitada, e da tecnologia como esse grande Big Brother. Como que você vê isso? Faz sentido para você? Você acha que essa troca é uma troca que ela é saudável? Primeiro, se é que é uma troca, e se ela é saudável, como que você vê isso no futuro próximo aí, que a gente já está vivendo, na verdade? Bom, Caio, eu vou te dizer que o assunto do momento nos grandes círculos de pensadores hoje do mundo digital é justamente o que a gente chama da matemática moral. Sim. E aí o que acontece é que a matemática moral chega turbo em cima de todo mundo e existem perigos que não acabam mais dentro deste universo. Primeiro que a gente sabe que todas as big techs obrigatoriamente passarão por grande regulação, porque, na realidade, o que está sob júdice é, inclusive, a própria humanidade. Tá? Existe um autor que é muito perturbado, que é o Max Tegmark. Ele fala que o poder de simulação que essas máquinas têm, usando a inteligência artificial super. Hoje a gente tem a inteligência artificial narrow, que ela já faz coisas absurdas, inclusive está ajudando aí a chegar na vacina do corona, né? Justamente naquela dialética instantânea, que a gente está vendo, a gente está vivendo o pico da pandemia em muitos lugares, Estados Unidos, por exemplo, e estamos já com 8 protótipos de vacinas sendo testadas. Quer dizer, isso é uma coisa impensável quando você olhava uma régua de 30 anos atrás, onde a AIDS saiu matando um monte de gente durante mais de 2 anos, até se chegar ao agente responsável pelas mortes. Coronavírus teve o sequenciamento genético descoberto em 2 dias, depois em 1 dia, e agora todo mundo está trabalhando justamente nas vacinas por causa do grande poder de simulação de máquinas, de plataformas de simulação que chegam, por exemplo, a 200 petaflops. 200 petaflops são 200 quatrilhões de cálculos por segundo. Portanto, quando a gente olha que a dialética ela fica instantânea, a gente tem que entender também que os mecanismos tecnológicos chegam com a mesma velocidade. E se você acha que isso vai acontecer no futuro, uma banana, já está acontecendo com a gente aqui, porque todas as operadoras no Brasil estão rastreando o GPS para saber o quanto as pessoas já estão se deslocando. Não vai identificar. Olha, o Caio está de boné, de óculos, né, passeando ali na Avenida Paulista. Não. Ele não sabe que tem barba, que tem boné, que está passeando na Paulista, ele sabe. Então, na realidade, para controlar fluxo de gente, nada melhor do que controlar o seu GPS. Sim. Então, isso, de alguma maneira, já está acontecendo. E isso pode ser usado para finalidades do bem, como finalidades para o mal. Então, na realidade, quando você encontra a base lá do Tegmark, ele fala o seguinte: a capacidade de simulação das máquinas, elas vão poder ser tão absurdamente ativadas que elas vão poder escolher se elas vão ficar visíveis ou não aos olhos humanos. Ai, que medo! Isso é distopia, né? Pura. Então, na realidade, o que acontece? A gente tem que olhar um pouquinho o que é que tem do lado, porque a gente está indo a passos largos, a gente não percebe o quanto. Então, na realidade, a matemática moral talvez seja uma das coisas mais horrorosas que a gente tenha, porque o controle da sociedade se dará agora por algoritmos burros.
Porque, na realidade, o que acontece? É muito difícil fazer com que o algoritmo tenha o sentimento humano. Ambiguidade humana não é replicável. E você falou da matemática moral, eu me lembro, bom, para entender cidade, para entender comunidade, para entender cultura, a maquinaria moral ela é a base dessa discussão como um todo, né? E aí, lendo psicologia evolutiva, evolução cognitiva, então é muito engraçado, porque o nosso cérebro, ainda enquanto humano, a gente conseguiu resolver o dilema entre... E aí, falou da matemática, a maquinaria moral é básica, né? O dilema do prisioneiro, né? A gente consegue resolver muito bem ainda entre o eu e o nós. Essa relação eu e nós, que a gente vai buscar lá na pré-história, juntos conseguimos enfrentar o tigre de sabe melhor, a gente consegue resolver, mas o nós contra eles é algo que o cérebro evolutivo ainda não conseguiu resolver. Então é muito engraçado, porque entre o indivíduo e a comunidade, a gente já consegue fazer claramente essa escolha, né? Mas entre grupo A e grupo B, essa escolha passa por uma maquinaria moral que é muito mais complexa. E imagina isso com a inteligência artificial conseguir emular. Quer dizer, imagina seja uma coisa muito, muito, muito longe ainda da capacidade. Quer dizer, muito longe nunca sei, porque o que eu acho que é longe nunca é tão longe assim, mas, de qualquer forma, é uma discussão bastante relevante na hora de optar. Sem dúvida. Porque hoje, Caio, essa questão de optar não está muito na mão da gente também, né? Seremos submetidos a isso, né? Então, quando você olha, por exemplo, fundamentalmente, essa semana aqui, para você ter uma ideia, o Google anunciou que não vai mais diferenciar gênero na pesquisa, porque não aguenta, a plataforma de inteligência artificial não consegue poder olhar para sua cara e dizer que você é do gênero masculino. Os algoritmos não estão conseguindo mais ter esse tipo de coisa, porque as pessoas vão se parecendo com as outras numa escala muito massiva. Então, independentemente de qualquer coisa, diferenciar gênero, que era uma coisa que o Google fazia com muita potência, hoje não consegue fazer mais, porque começa a abrir o bico, porque também os padrões vão sendo diluídos no meio do caminho. Então, tudo aquilo que a gente imagina, não é só a lei de proteção de dados, não. É a forma com que as big techs, e isso é um paradoxo danado, porque elas cresceram no vácuo das regulações, todas elas cresceram no vácuo das regulações, não recolhem imposto, e, além de tudo, ficam tão poderosas como o Facebook, por exemplo, que tentou já, inclusive, ter a Libra, que é uma moeda própria. Você imagina que loucura que é você ter uma moeda competindo com o dólar dentro dos Estados Unidos, lembrando que o Facebook é maior do que muitos países que você tem por aí. Sem dúvida. Então, o uso massivo de dados para poder controlar a sociedade é o fato relevante da hora. Para quem gosta de ver ficção, pode ver o Ghosts in the Shell, que é o filme que traz isso para a gente para cima, que é o Vigilante do Futuro. Ele traz isso como uma discussão absolutamente corrente do que a gente tem. Então, na realidade, fica sempre aquele dilema, né? A gente precisa controlar para a gente poder dar soluções, ou será que a gente também olha o mundo da ficção pelo Fiction Lab, onde você já viu acontecer filmes e filmes e filmes e filmes e filmes distópicos, onde você tem, no meio de tudo isso, né, o líder psicopata que a gente falava aqui, ele está em todos os lugares, e que tem ambições de controlar o universo. Sim. Agora, é o que o Harari fala, né? Quem serão, né, os donos das mãos do bem a lidar com a tecnologia do bem? Agora, Carlos, você falou donos do bem, tecnologia do bem, isso muito me interessa, evidentemente. Eu queria fazer aqui um paralelo desse comportamento que a gente está vivendo, né? E a gente também falava sobre isso na última conversa. A gente foi agora finalmente atropelado pela revolução digital, né? Todo mundo que estava ainda, que ainda tinha um certo não um temor, mas uma certa resistência em relação a ela, foi atropelado por Zooms, por Hangouts e por que quer que seja, pela desmaterialização, desterritorialização de tudo que a Covid causou. Então, a gente teve um baque que talvez demorasse mais alguns anos para a gente chegar e que a gente não teve escolha. Damos com a cara na parede, batemos no muro, fim de papo, ou aprende ou morre.
né? Mais ou menos isso que a gente está vivendo. Pensando nesse cenário que é disruptivo, por definição, para não dizer caótico, como que você vê a retomada, ou como que você vê o uso da cidade e dos espaços públicos a partir dessa nova perspectiva? Porque acho que essa é uma discussão que ainda ninguém tem a resposta, porque é muito recente, mas a impressão que eu tenho é que a gente tem, no mínimo, dois caminhos. O caminho A é voltarmos com mais força ao que éramos um mês atrás, sentindo uma puta de uma necessidade de nos relacionarmos em comunidade, de nos relacionarmos enquanto cidade. Essa é uma hipótese. E uma outra hipótese é que a gente volte logo após a Revolução Industrial, onde a cidade era o mal, era o lugar onde tinha doença, onde tinha o excesso de pessoas, o caos. Eu vou começar a me retirar, cada vez mais a minha felicidade vai estar próxima da natureza, portanto, nos bairros afastados, nos condomínios afastados, no interior, o mais longe possível das grandes cidades que vão voltar a ser vistas como um mal. Como você vê se você acha que tem mais outros caminhos, como que você vê essa relação diante desse momento que a gente está vivendo? Bom, a resposta para isso, Caio, é uma resposta complexa para te dar, tem a resposta, mas ela está ancorada já em muitos autores de ponta, muitos autores, não tem nada aqui que é ilusão, de achismo. Tem 3 respostas, tá? Estamos já dentro da 5ª Revolução Industrial, esse é o primeiro fato. Segundo, estamos vivendo já o início da sociedade 5.0 no formato de vida 3.0. Então, o que significa tudo isso, né? 5ª Revolução Industrial, quando nem as empresas... Caio, olha, só para você ter uma ideia. As empresas ainda, só para você situar, que é o grande centro polo gerador de produção, né? Trabalhando firmemente na 2ª Revolução Industrial, ainda pensando em hierarquia e pensando em especialidades, que foi a estruturação característica da 2ª Revolução Industrial, com mecanismos de terceira. Não pisaram na 4ª, mas nem sonho. Tem empresa ainda que nem sonha, tem empresa que nem sabe o que é a 4ª Revolução. O que acontece é que a gente está indo para a convergência homem-máquina, e Corona trouxe para a gente a chance da gente entregar para as máquinas tudo aquilo que a gente amou fazer no lugar delas. Há quanto tempo a gente fala que o paradigma do viver, trabalhar e aprender, ele é um só? Agora, é de verdade. As pessoas, da noite para o dia, estão experimentando o que é o viver, o trabalhar e o aprender. Para tudo aquilo que é muito bom, em qualquer versão. Eu estava vendo, aqui no Brasil tem um dado muito ruim, muito ruim, que é o aumento da violência urbana, violência doméstica. Tá? O Reinaldo Bugarelli, que é a maior autoridade aqui no Brasil, diz que cresceu 50% no período do corona. Né? Tanto que política pública está se voltando a colocar essas mulheres em hotéis, para justamente não favorecer a incidência do feminicídio. Né? Mas tem um reflexo, por exemplo, do que está acontecendo na China pós-corona, que é a questão do aumento brutal do divórcio. Sim. Gente, que fala assim, uau, quem é você? Né? De repente você fala assim, alô, quem é você? Não, eu sou casado com você há 20 anos. É mesmo? Como pode isso acontecer? Porque o convívio fala assim, gente, eu passei metade da minha vida com um estranho do lado. Isso é uma coisa de louco. Por quê? O teu tempo foi sequestrado, você dava conta, principalmente na China, onde a jornada de trabalho é muito grande. Então, esses reflexos todos vêm nisso, né? Então, quando você, agora, por força do freio de arrumação, né, onde a gente sabe que pandemias modificam radicalmente a sociedade, e a gente tem o efeito da primeira pandemia do universo no mundo da tecnologia e no mundo da internet, a gente sabe que não existe mais o normal, então a gente já vive o pós-normal. Pós-normal, o que é? Revolução 5.0, onde você tem o equilíbrio de tudo aquilo que você amou fazer no lugar das máquinas, você está entregando para elas. Você é muito mais produtivo, você pode trabalhar de qualquer jeito. Estava até outro dia gravando videozinhos lá para o pessoal do IED, da moda. Falei, gente, o que é a moda? A moda ela sofreu uma ruptura, né? Porque, na realidade, agora eu deixo de me vestir para os outros para eu me vestir para mim mesmo.
Então, tudo aquilo que vem na pegada do home comfort, né? Vem com muita potência para design, nada de acessório, e todo mundo sabe o quanto eu gosto. O que seria, como dizia o Lenine, né? O que seria do nu se não fosse, né, o acessório, né? Então, na realidade, tudo muda. Então, na realidade, o que a gente tem? Quinta revolução industrial, pisando nela, é a convergência homem-máquina. De fato, pisamos nela. O que acontece com a convergência homem-máquina? A experimentação do ócio. O MIT calcula isso, 60% na base do ócio, 40% de produtividade que a gente vai ter. As pessoas vão ser infinitamente mais produtivas, 10 vezes mais produtivas, usando 40% do seu tempo. O que sobra nos outros 60%? Ócio. Vida. E o ócio, vida, né? Vida, claro. Então, na realidade, você vê como o planeta está reagindo. Poluição em São Paulo, né? Quase zerou. Falácia achar que os canais de Veneza tem golfinho. Não tem golfinho, tá? Mas dá para ver a água, pelo menos, agora, né? Dá para ver a água, sabe por quê, Caio? Ninguém movimentou, o detrito baixou. Então, já estão comprando tecnologia para recolher esses detritos do fundo. Mas, gente, você vê água limpa em Veneza é uma coisa impensável. Né? Você vê, por exemplo, ontem saiu um dado da NASA, estava até comentando hoje, que me espantou demais. A NASA está acompanhando os movimentos sísmicos da Terra, porque ela tem um grande sistema de controle de atividade sísmica. Né? Tudo que você pode encontrar no planeta foi uma coisa absurda o que aconteceu, porque o volume de alterações no solo diminuiu drasticamente. Você pensa que as pessoas sozinhas não produzem um monte de inputs para esse planeta? Você tem que entender que quando todo mundo está em casa e a tua liberdade foi cerceada por causa de um problema de saúde, tudo bem, o planeta reage de uma forma que a gente não tem nenhum terço da vibração que a gente tinha no planeta há 3 meses atrás. Tanto que isso é responsável, inclusive, pela queda de acidentes sísmicos já registrados no passado. Então, já mapeou-se uma relação entre pessoas na rua, atividade, planeta 100% operacional e o repouso. Subindo, metrô, correndo, carro para lá, para cá, gente andando para cá e para lá. Isso deixa para o planeta um nível de vibração um pouquinho mais alto. Na ausência, agora, se percebe o quanto isso influencia nos grandes abalos sísmicos que a gente tem. Portanto, antropoceno é de fato. Né? É verdade. Então, você sabe o que me assusta, Caio? É o nível de resiliência do planeta em se recuperar em pouquíssimos meses nessa forma. E você vai falar assim, que coisa doida, porque você fala assim, a gente não pode imaginar que o simples fato de eu sair daqui para andar até a Avenida Paulista ou andar na Paulista, esse movimento multiplicado por 9 bilhões de pessoas, dão para o planeta uma vibração que não é natural dele. E agora você consegue ver. Que é uma coisa... A gente nunca teve a oportunidade de medir isso. Nunca teve um lockdown global como esse. A primeira vez isso acontece na história. Né? Então, a gente, ao mesmo tempo, a ciência está descobrindo um monte de coisa que eu não fazia a menor ideia. Eu que me meto a fuçar, Caíto, até por causa do futurismo, né, que tem muito conteúdo colocado nisso, né? Lembrando que tem aí alguns drives de meio ambiente que também são desafios do futuro. A gente tem acesso a esses estudos, eles são perturbadores. Você fala assim, quando você poderia fazer um teste disso real? Nunca. Eu precisei ter um inimigo invisível para promover esse conteúdo que a gente está conseguindo ver agora, que não era visível antes. Então, você fala assim, o que é de bom que acontece para o planeta de alguma maneira? Quando a gente fala de sociedade 5.0, o que a gente está vendo acontecer? A sociedade era marcada por um grande volume calcado em produção, economia violentamente calcada em produção. Sim. O que a gente experimentou, Caio? Um esfacelamento brutal do capitalismo cruel, onde você vê que todo mundo deu para um único país toda a sua carga de produção massiva e ele está abrindo o bico agora. E ele está abrindo o bico em várias frentes. Ou seja, a sociedade 5.0 não prevê produção, prevê geração de valor. Uhum. Aí o que acontece? Quando você vai ver que pela primeira vez 3 países rejeitam mais veementemente o avanço da China sobre as empresas desse país,
Antes de ontem, a própria premier da Alemanha, o que ela fez? Ela proibiu venda de empresas de tecnologia para a China, porque ela já considera que a venda dessas empresas já é um assunto de segurança nacional. Aí o que acontece? Corona te dá a chance de você ver que a gente precisa ter economia distribuída. Exatamente. Para mim, essa para mim foi a grande lição. Vide o episódio das máscaras, né? Claro. Passa para os Estados Unidos, fica lá, não consegue distribuir, que é o que você está falando. E tinha uma cadeia global de valor tão estabelecida e essa divisão não era uma divisão, na verdade, era uma concentração, como você mesmo falou, que agora, como é que você vai importar, por exemplo, máscara da China, se a China está precisando de todas as máscaras e mais algumas para eles mesmos? Então, claro! Isso muda. E para mim, num paralelo claro, eu acho que a gente, na cidade, também passa a ter esse tipo de pensamento. Eu acho que, uma das possibilidades é que justamente a gente acabe optando ou acabe tratando da cidade de uma forma mais distribuída, onde, já que eu moro, trabalho, workplay, no mesmo lugar, os centros de bairro, os pequenas centralidades vão ser tão ou mais importantes para suprir a minha demanda do que os grandes centros que antes eram a confluência, a convergência de pessoas de todos os lugares da cidade. Então, acho que você está falando da produção, para mim é um paralelo muito claro em relação à própria cidade. Talvez um dos resultados desse lockdown todo, desse evento cisne negro que a gente está vivendo, seja o fato de a gente repensar não mais uma cidade de um centro só, mas uma cidade policêntrica, ou como diria o nosso amigo, colega lá do IED, Caio Vação, que vai falar comigo quinta-feira, a cidade distribuída. Né? Ela não só distribuída entre pontos numa mesma região, mas distribuída além do próprio território. E aí eu adoro esse pensamento, porque esse pensamento ele junta, de um lado, o Caio, que é arquiteto, que está falando disso, e de outro, você, porque quem faz essa ponte é a tecnologia. Né? Então, a comunidade hoje, a gente pensar numa conceito de sociedade, de comunidade, do meu ponto de vista, e muita gente está falando isso, evidentemente não inventei isso sozinho, ela não é mais territorial, ela é identitária. Ou seja, eu não me relaciono com as pessoas da minha praça porque elas estão naquela praça. Eu me relaciono com as pessoas com quem eu tenho identificação, mesmo que elas estejam no outro lado do mundo, porque hoje a tecnologia é capaz de fazer essa conexão. Então, a impressão que se tem é que a nossa relação enquanto comunidade, enquanto sociedade, ela vai ser cada vez mais por afinidade, por identificação e por alinhamento de propósito, acho que vale lembrar disso nessa altura do campeonato, né, do que por territorialidade. Acho que não é mais uma questão física. Temos essa praça, esse pipoqueiro. A gente vai ter agora praças virtuais como essa que a gente está falando aqui. Né? Pipoqueiro somos nós dois nesse caso. Está todo mundo em volta aqui comprando pipoca. No simulacro ou numa analogia às nossas velhos encontros comunitários nas pequenas praças do interior do mundo inteiro, não só do Brasil. Sem dúvida. O que a gente está assistindo nesse caminho, Caio? E também para te dar a resposta que falhou, e aqui a Mari está cobrando aqui no chat. Qual seria o zeitgeist desse novo mundo? Eu ia perguntar agora. Né? Independentemente da pandemia, porque a gente já olhava o zeitgeist do futuro, que na realidade é a reconstituição do habitat. O zeitgeist do mundo digital é a reconstituição do habitat. Tecnologia abundante, reflexo direto nos ecossistemas, reflexo direto no planeta. Você tem ócio e tecnologia abundante com capacidade de simulação turbo, capaz de você reordenar as moléculas do mundo. Lembrando que isso é o zeitgeist, este que eu estou falando aqui, ele é o zeitgeist usado pelo Millennium Project. Lembrando que também, claro, eu sou agora um futurista certificado, né? Então, certificado pelo Millennium Project, então eu uso tudo que é base deles. Esse é o zeitgeist corrente que a ONU e a Unesco começam a usar. Então, na realidade, o que acontece? Não existe perda no mundo químico. Então, simplesmente, a ação do homem fez com que as moléculas se desordenassem.
ter uma visão da reordenação do planeta e ter uma recomposição do habitat é colocar as moléculas de novo à disposição de usos contínuos. Então, na realidade, o que acontece? Tudo aquilo, Caio, que a gente vê no Fiction Lab, né, de cidades do futuro, todas elas levam à base desse Zeitgeist, que é a convivência harmônica do homem com o meio ambiente. Todo Zeitgeist vem com esta vertente. Cidades verdes, cidades equitativas, cheia de pós-humanos, inclusive levando o cachorrinho para passear, lembrando que agora o cachorrinho ele é um robô, e lembrando também que os pós-humanos também fazem parte desse universo, então eu posso ter aí um monte, tanto que assim, os próprios desenhos que surgem do Fiction Lab são cidades verdes. Então, esse equilíbrio que vem desse Zeitgeist, que é o curso, é da gente ter a recomposição do habitat, está vindo com muita potência. Ou seja, a Corona ele ajuda a gente nesse Zeitgeist, ou na cristalização do pensamento desse Zeitgeist, a partir do momento que a gente consegue ver o que é esse planeta parado. Isso é uma coisa impensável, não tem como simular isso. Não tem modelo que dê conta disso. Não tem túnel de vento para fazer isso, porque, na realidade, parou tudo e agora você está vendo qual é o reflexo. Qualidade do ar. Tá louco, os dados da NASA mostram isso. Você pega o mapa da China, em menos de um mês, você não reconhece. Esse mapa é impressionante. Esse mapa é impressionante. O mapa de poluição é impressionante. São Paulo, né? Você pega, por exemplo, tá 1/3 da poluição que tem ainda em decantação. Foi embora, não tem poluição. Então, quer dizer, você vê o que é realmente o efeito, né, do antropoceno e como o planeta reage a isso. E quando você dá um alívio para ele, o que acontece com ele? Então, a visão equitativa de cidades do futuro, a Marina Silva, na eleição passada, e ela não tinha a menor noção do que ela estava falando, por causa de uma coisa só. A Marina, não, e super assim, porque é o ângulo de visão que falta para ela, que é o que você colocou, Caio, da tecnologia. A Marina é low-tech, né? Mas se ela tivesse o revestimento high-tech, ela falou um troço tão perturbador, sem ter a visão high-tech, que ela falou assim, nós vamos viver ainda economias, né, onde as cidades estarão, ou cidades ou micro-regiões, estarão mais aptas a gerar suas próprias economias. E a tecnologia que faz isso acontecer é o blockchain, plataforma de governança desintermediada, né? Então, quando você vê pela primeira vez o Senado Federal e a Câmara Federal, né, dos deputados, consegue fazer pela primeira vez votação à distância, usando blockchain, daqui a pouco todo mundo vai perceber que, cara, se o teu senador pode ficar em casa e eu também, e eu ponho o dedo na plataforma e eu voto, a gente está indo a passos largos para a democracia 2.0, que é o nome disso. Eu acho que sim, na verdade, o que eu mais gosto desse pensamento é que ele já existe, né? Eu te falei isso, né? Eu voltei agora no final de 2019 da Estônia, fui lá para conhecer esse projeto, voltei maravilhado com a capacidade dos caras, por isso que a gente está falando aqui, que parece meio sci-fi, em prática, né? Eu acho muito engraçado que eles têm, no país, eles têm dois documentos impressos, certidão de casamento e transação imobiliária. Todo o resto é digital. Você vota digitalmente, você faz tudo digitalmente. E uma outra coisa que a gente sempre conversou, de uma total transparência. Se eu quero comprar um carro seu, eu entro no registro daquele carro e eu vejo até as manutenções programadas que você fez na concessionária. Eu só não consigo ver se você está devendo alguma coisa no pagamento ou não, porque aí eles consideram invasão de privacidade e seria te expor. Então, se você deu um calote, não pagou uma prestação ou atrasou, essa informação eu não tenho acesso. Mas do produto físico e do histórico, eu tenho todo o acesso. E eles estão começando a fazer agora convênios, por exemplo, o teu laudo médico, o teu histórico médico inteiro está lá no X-Road, que é o sistema deles distribuído de servidores. Agora estamos fazendo convênios. Se você quebrar um pé em Helsinki, que está a 2 horas de barco dali, os médicos da Finlândia
tem acesso ao teu prontuário médico para saber se você pode ou não tomar algum remédio. Ou seja, começa num país, tudo bem que é um país desse tamanho, começa numa ex-republiqueta soviética absolutamente irrelevante até 10 anos atrás, que hoje é o que eles chamam de nação digital. Eu gosto muito disso, porque essa ideia a gente não está mais, e aí puxando para a minha área de estudo, eles não estão mais falando de nation branding, de country branding, eles estão falando de digital nation. É um salto quântico absurdo em relação ao que todo mundo está falando, né? E assim, é uma coisa que mais me surpreende, é que é essencialmente de dentro para fora. Você não vê isso na rua, Carlos, enquanto turista. Você não vê robô, não tem nada acontecendo. Você parece um país absolutamente pacato. E eu pergunto, imagina uma cidade medieval. Medieval, Tallinn é medieval. Eu perguntando para você, falei, gente, mas espera aí. Eu vim aqui até aqui do outro lado do mundo e não vejo nada. Mas não é para você ver, meu querido. Não é para você ver nada. Isso aí é para o nosso cidadão. É para quem... É para cidadão não, para o nosso morador. Cidadão ou trabalhador ou imigrante, enfim. Isso é para quem se relaciona intrinsecamente, internamente com a cidade. O próximo passo evolutivo da gente, me contando a estratégia, é fazer com que isso comece a ser percebido pelo visitante. Mas até então, Carlos, é uma questão estratégica, política governamental, política pública. Não tem nada a ver de atrair gente para ver pirotecnia. Isso, para mim, é mais surpreendente, que prova que eles estão realmente com uma visão muito alinhada com o que está se discutindo de mais contemporâneo no mundo. Né? Claro, blockchain, é blockchain revolution. Isso é revolução blockchain, porque ele que dá... O Caio, na Estônia, quem controla enchente é bueiro. Eu sei. Sensor no bueiro. Então, escuta, qual a dificuldade que você tem de colocar um sensor num bueiro e criar uma inteligência a partir dele? Coisas mais simples. Coleta de lixo, né? Tem lixo suficiente? A caçamba está cheia o suficiente? Por que eu vou passar todo o dia, se todo dia da semana e nos períodos diferentes do mês, o meu uso daquele equipamento não é o mesmo? Então eu começo a controlar. Cidade inteligente é um pouco isso, né? É a nossa discussão de cidade inteligente e cidade humana. Eu acho que você falou agora do novo Zeitgeist. Adorei saber disso. Eu não sabia dessa informação. Que a gente está cada vez mais criando uma conexão mesmo entre cidade, entre urbano, meio ambiente e humanidade, comunidade. Quer dizer, são discussões cada vez mais presentes. Tem duas perguntas aqui, Carlos, que eu queria te fazer. É que o tempo voa com a gente, cara, é impressionante. Eu acho ótimo. Eu falo pra cacete, você fala pra cacete. É meia-noite aqui. É só assunto de maluco, né? Tem duas perguntas aqui que eu queria... Vamos pegar na ordem, né? A Noemi pergunta, a gente tende, talvez por um pensamento positivo, a imaginar que em breve as coisas vão voltar a ser o que eram. Mas e se, depois desta, vier outra pandemia igual ou pior e a situação se prolongar? O que era exceção passa a ser normalidade? Eu acho que essa é a grande discussão, né? E os especialistas já falaram que preparem-se, porque isso vai ser cíclico, né? O que você acha disso, Carlos? Olha, eu acho que sim. E olha, eu sempre fui fã das crises, tá? Eu ainda no meu tempo de profissional de comunicação, que eu sempre fui, eu sempre trabalhei com muitas crises. Trabalhei em queda de avião, na queda do avião da Air France no Rio, incêndio, coisa que pega fogo, empresas, tudo que você pode imaginar de crise, eu estava metido lá no meio. É impressionante o poder regenerativo das crises. O que acontece é que as pessoas detestam crise porque elas não sabem o que fazem e elas são submetidas aos extremos. Então, na realidade, tomara a gente tivesse crise atrás de crise, e eu sou mega defensor de que a gente ainda deveria passar por uma guerra. Porque, é verdade, porque o efeito purificador de uma guerra é brutal. Ele qualifica o marco civilizatório, apesar de ser muito high-end, e eu compreendo isso, mas todos os países que passaram por guerra são outros completamente diferentes. E a gente, às vezes, eu fico olhando, né, esse excesso de protagonismo irresponsável que a gente tem é por falta completa do que é você lidar com a escassez de verdade. Sim. Escassez de verdade só com guerra.
não se tem modelo para isso também. Então, na realidade, o que acontece? Eu acho que o corona já trouxe para a gente o novo normal, ou pós-normal, ele já é muito diferente do que a gente pode imaginar. Se a gente vê outra pandemia no meio disso, eu não sei para onde a gente vai, porque a gente não conseguiu ainda saber onde exatamente a gente está. Mas uma coisa que é legal dentro dessa crise do corona é que tudo que a gente sabia do passado morreu no passado. Exatamente. Todos os grandes desafios que a gente tem serão todos desconhecidos. Se você tem todos os desafios, eles são desconhecidos, é porque todos eles vêm do futuro. A gente que estava completamente dependente do presente, usando o passado para justificar a não mudança, agora eu sou obrigado a pensar para frente. Portanto, ou a gente pensa para frente para ressignificar, ou a gente já oxidou no meio do caminho. Então, acabou a zona de conforto, né? Morte é zona de conforto. Acabou. Então, eu fico morrendo de pena desse povo que fica achando que, não, semana que vem eu não vejo a hora de voltar para minha empresa. Criatura, ela já não está mais lá, ela já é outra. A chance que você teve de aprender tudo aquilo que você recusou nos últimos 5 anos, você agora tem que viver e você vai ter que aprender na forçada. Então, o freio de arrumação faz isso da maneira mais perversa. Ele vira a sua nova rotina sem ao menos você perceber. Né? Isso já leva para outra pergunta aqui, Carlos, que as grandes empresas estão aprendendo a colocar os funcionários para trabalhar em home office. Estou perguntando aqui se isso vai ser uma tendência. Olha, quem essa discussão, né? Muita gente pergunta isso para mim, toda discussão que eu estou. Não, Rock, não é uma tendência, é uma urgência. É o Rock, agora que eu vi que é o Rock. Calma, Rock, vai ter que ter escritório ainda, nego. Não vai dar para ficar na sua casa de cueca igual Piazza fazendo live. Vai ter que ter escritório. Imagina, eu tô tão vestido hoje, eu tô me sentindo amarrado aqui. Tão vestido que eu tô, porque, como eu falo, fazer copo pelado é libertador, né? Mas, de qualquer maneira, o Rock, não é tendência, é urgência. Porque, na realidade, você vai ver que a desmaterialização ela é um fato, a descentralização é outro. Então, na realidade, eu vou até um pouco mais além. A gente está só arranhando o que é realmente tendência, que é o mobility, da hipercolaboração global, que é o que a gente fala agora. A hipercolaboração global, ela vem da onde? Da cultura da janela. Porque agora está todo mundo na janela se comunicando com os outros. Sim. Então, na realidade, a gente voltou para os tempos de Romeu e Julieta. Sim. A gente se vê de janela. Ainda bem que na Idade Média as janelas eram gigantes, agora elas são assim, e mesmo assim elas te dão uma visão limitada do mundo, mas a cultura da janela é a visão completamente direta do que a gente tem da hipercolaboração. Ela não materializa latitude, longitude, profundidade, não tem nada a ver com latitude e longitude. As pessoas não perceberam que ao longo dos 200 anos das revoluções industriais, que elas se transformaram numa mandioca corporativa. Elas ficam lá plantadas numa latitude. Fixas. Agora, Carlos, uma coisa que é engraçado dessa tua leitura é que, durante muito tempo, uma coisa que foi moda, ou que foi desejável ou sonhada, era o nomadismo digital, que é meio que o contrário do que a gente está falando. O nomadismo digital era eu estar conectado, porém eu estar me movimentando, o fato de eu estar me movimentando o tempo inteiro, e a tecnologia era a conexão que me dava um certo... que me aterrava, vamos dizer assim. Talvez, no movimento pandêmico, todo que a gente esteja vivendo, a tecnologia tenha a função oposta. Quer dizer, eu fisicamente sossego o facho e é a tecnologia que vai me conectar com o mundo inteiro. Quer dizer, não sou eu mais que vou e fico atrelado e a tecnologia me deixa em casa. Eu fico em casa e a tecnologia me conecta com o mundo. Faz sentido isso para você? Faz todo sentido, seja lá onde você quer estar. Exatamente. Você vê que a iniciativa, por exemplo, da OMS, não sei se vocês pegaram isso, né? A experiência que teve aqui no Brasil foi uma coisa perturbadora também, também que afeta as cidades, né, Caio? Que é a questão do showbiz, né? A gente teve aí o show aí da semana passada, da dupla sertaneja lá da Garagem, que fez um show que teve uma audiência de 38 milhões de pessoas. Uou!
Me aponta um único lugar nesse planeta que cabe um público desse. É o maior público do planeta num show. Ele aconteceu em lugar nenhum. Então, na realidade, o que a OMS está fazendo agora? Juntou lá Lady Gaga, que virou embaixadora, Paul McCartney, tudo que você pode imaginar de muito bom, vendendo ingresso. Gente, você imagina o que é um show planetário, vendendo ingresso para poder buscar recursos para os médicos, para as, né, para as necessidades básicas. O que é mais legal é que vai vender por R$1, $1, ou sei lá o quê, e vai... Vezes 9 bi de pessoas, tá louco. Você consegue ter uma resposta muito melhor e você não precisa se deslocar nem nada. Claro que a gente ainda tem uma função da restrição dos corpinhos aprisionados, né? Sim. Que nem eu sempre falo, premissa zero desse mundo pós-normal é corpinhos aprisionados, mentes libertas. Né? Então, na realidade, você vai ver isso. Daqui a pouco, quando abre tudo, você vai ver que também assim o turismo não vai ser mais o mesmo. Não vai, né? não vai. Não volta. A cultura do petróleo vai para o chão, como a gente já tem dos relatórios internacionais, que a gente nunca teve o petróleo tão barato, isso é um paradigma. Isso é um paradigma. A Arábia Saudita ajudou a fundar economicamente grande parte de tudo, né? De tudo. Então você fala assim, tudo aquilo que era, né, a grande concentração em grandes cidades, né, de você ter equipamentos na cidade, como por exemplo ter um espaço para fazer um show que muitas cidades não têm. Agora eles podem assistir Lady Gaga em casa. Né? Então, interior do sertão de sei lá onde, tanto que tem internet, né? Onde tem internet aqui em qualquer outro lugar do sistema solar, você pode assistir isso. Então, na realidade, ele é um contraponto do nomadismo, né? Eu posso querer, por exemplo, ter uma experiência de cidade e me mudar para Singapura, por exemplo, né? Vou trabalhar lá, tá bom, mas eu não vou me movimentar tanto assim, porque tudo que eu tiver lá, eu tenho aqui. Sim, sim, sim. Eu acho que outra coisa que a gente vive dando porrada, às vezes até onde a gente não devia, né? Por exemplo, dentro da Mitsubishi, que a gente já fez, é que o carro também vai entrar em xeque nesse modelo, né? Nosso próprio modelo de mobilidade vai entrar em xeque, vai para o vinagre. Porque a mobilidade como um todo está entrando em xeque. Então, os veículos, essa mobilidade, por sua vez, por extensão, também estão nesse barco, né? Será que vai fazer sentido comprar carro, por exemplo, né? Não tem sentido. Eu tive há pouquíssimo tempo, Caio, dando uma consultoria para o pessoal da Polícia Rodoviária Federal. E eu fiquei tão chocado com o convite, sabe, de trabalhar com eles, que eu falei assim, o que pensa a polícia? Eu quero correr de polícia, não trabalhar com ela, né? E as preocupações que... É tão incrível você ver isso acontecer nesses segmentos que são tão duros, né? Super estruturados, né? Completamente duros, né? E o que eu recebi lá foi assim, a gente está preocupado porque a gente não sabe se a gente vai existir. Uou! Oi! Uou! Falei, você quer que eu seja simpático ou honesto? Porque falou, honesto, claro, a gente está pagando para ser honesto. Então, não vai ter, porque na realidade não tem a polícia rodoviária, porque não tem a rodovia. Vai ter o Hyperloop. E outra, você vai ter desmaterialização de tudo numa sociedade 5.0, onde você não tem produção, tem geração de valor, e quando você tem carga de tecnologia massiva para fazer a hipercustomização radical extrema, você vai imprimir na sua casa a sua roupa, o seu óculos, o seu boné, que nem eu caio lá. Né? Vai imprimir seu sapato, vai imprimir tua caneta. Seu hambúrguer daquela vaca que não existe. Quando você me falou a primeira vez, uns 5 anos atrás, eu quase tive um treco. Falou que você lembra perfeitamente. A gente no IED, Caio, você está preparado para comer um hambúrguer de um boi que não existe? Falei, como assim, criatura? Falou, já tem. E, não, e eu lembro da sequência. E não tem gosto de corrimão de rodoviária. Você não esqueceu essa palhaçada? Eu não esqueço. Mas é isso. Né? A reação é cultural, a reação é no gosto. Para o bem e para o mal, né? Tanto que alguém está falando agora que, imagina a China, come tudo que o sol ilumina. Vai para o inferno, isso é cultura. Só um país que teve guerra de verdade, que não tem o que comer, porque o chinês, quem já visitou, sabe. Eles falam isso, o único animal de 4 patas que a gente não come é mesa. Não tem jeito. Você tem que dar alimento para muita gente.
Muita É gente. óbvio que vão comer cachorro. Agora já estão começando, né? A gente já tem as primeiras cidades lá que estão deixando de comer cachorro e gato, mas de qualquer maneira eles devem achar super estranho aqui que a gente coma coisas que não é da cultura dele. Sim, Mas é óbvio que isso é barreira cultural. Isso é barreira cultural, né? Então, quando a gente olha todas essas questões ligadas à cidade, a gente vai ver que, então, é tudo de verdade o que a gente falou. Então, na realidade, você vai ter uma abundância gigantesca das coisas, mas como no caso da polícia rodoviária, por exemplo, se você encontrar um caminhão andando na estrada, pode parar porque é muamba, porque não vai ter nada sendo transportado de um lugar para outro. Tranquilo, para que coisa séria não é. Não, e eu falei assim, vocês estão preparados para poder ver o segundo ciclo, né, da falta de civilidade do bípede dominante? Aí eles falam assim, o que é isso? Eu falei, então, hoje você tem problema porque o cara tá viajando de carro, ele joga latinha pelo carro, né, pela janela do carro, né? Agora você vai ter que se equipar porque o cabelo das pessoas vai começar a pegar fogo agora. Porque o idiota vai começar a voar num drone e vai jogar a bituca do cigarro lá embaixo. Que falou assim, eu tinha pensado nisso. Então, o que é isso? Né? Você está a passos largos de um movimento. É muito diferente do que você está vendo. Então, você fala assim, por que a Oracle já está pensando no primeiro software de gerenciamento de trânsito 3D? Está precisando de espaço aéreo já. Porque ficou de verdade. Porque daqui a pouco a gente começa a ver os carros voando. E eles não serão seus, eles serão um modelo Uber. Você chama para um aplicativo, te leva até um lugar. Não preciso mais ter, nem vou usar a terra mais para poder se apoiar nela, para poder me deslocar. É Hyperloop. Gente, tem um Hyperloop em Juiz de Fora. Dá para entender o que é isso? Que daqui a pouco entra em teste? Gente, que parte do mundo se perdeu? Não é? Então, o Hyperloop é um negócio que eu confesso que dá um pouco de medo, assim, porque vai ter que... Eu vi a apresentação do cara numa desses congressos de Smart City aí da vida, e ele vai, ao mesmo tempo que ele é brilhantemente tecnológico, vai conectar o mundo de uma maneira rapidíssima, ele provavelmente vai acabar com várias cidadezinhas no caminho que viviam dessa conexão, né? Ele vai redesenhar a geografia do lugar onde ele passa. Você não tem essa impressão? Eu tenho essa impressão, mas isso não muda. É porque não é o ou, né? Não é o e, é o ou, né? Isso é uma alternativa de conexão de grandes centros para a visão do que a gente já teve lá nos anos 2007, a discussão das megalópolis. Sim. Megalópolis precisam de mobilidade rápida. Sim. Né? Tinha um trem lá, que eu não sei o que aconteceu com ele, acho que foi, né, abatido a tiros no meio do caminho lá, porque ninguém mais ouve falar no trem rápido entre São Paulo e Rio. Morreu. Gente, é uma megalópole isso aqui, a gente deveria ter transferência rápida. E são públicos diferentes de quem consome o touch das cidades pequenas. Sim, sim. Eu acho que não compete. Não compete. É porque na apresentação que eu vi, ele passava por umas áreas desérticas, assim, tipo, acabava com tudo. Eu falei, meu, que medo disso aí. Carlos, para a gente terminar, já está dando nossa hora, por incrível que pareça. Já tá... Tem pergunta aqui, Caio. Então, vou fazer essa pergunta do nosso aluno Caetano, que está aqui, fez há um tempão. Caetano, não esqueci de você não, né? Eu estava só esperando a hora, fazer a pergunta, vou acabar com a sua pergunta, olha que importante. Ele queria saber... a pergunta vai de encontro ao fim do tempo cronometrado como conhecemos. A aceleração da informação chegou praticamente ao seu ápice e isso reduziu o globo a uma bolinha de gude, sem dúvida. E a consequência disso foi a revelação de uma desigualdade global sistêmica para todos aqueles que nem imaginavam isso. Qual é a consequência dessa pancada na sociedade? Puta merda, que pergunta difícil, Caetano. Caceta! É uma pergunta difícil de resposta complexa, porque porque ela tem alguns espinhos. Isso aqui que o Caetano desenhou aqui é um porco-espinho, para quem não consegue imaginar o que é um porco-espinho. O Caetano caprichou, né? Caprichou. Vamos lá. Isso porque ele falou que tá com saudade da gente, hein, Carlos? Saudade de todos. Eu imagino se não tivesse. Não quisesse se vingar da gente, né? Mas olha, Caetano, o lado ruim de uma pergunta difícil é que não tem resposta fácil, tá? Então, vamos por parte. Aquele universo todo do lapso do tempo
que é medido pela hipermodernidade, onde você tem um megapapa que fala sobre isso, que é o Hartmut Rosa. Não tem ninguém melhor que o Hartmut Rosa para falar de aceleração, porque, na realidade, a visão do Edgar Morin é o lapso do tempo. A gente foi engolido pelo tempo. O tempo ele é completamente imaterial, ele é artificial e ele modelou a vida da gente de uma forma horrorosa. Pior, o próprio Morin fala que a nossa vida ela foi para dentro de um tubo, né? Que aspira você para baixo, porque o lapso do tempo faz com que o novo universo, né, ele seja demandado pelo tempo. Aí o que acontece? Que o tempo, na visão do Morin, ele faz uma coisa perversa. Você tem que responder a uma ideia de tempo que teu cérebro não registra. Consequência disso, pluf, sai todo mundo para a superfície. E o nome disso se chama share de atenção. Então, o que acontece que, inclusive até hoje, a fake news se apoia nisso, né? O wishful thinking se apoia nisso. O firehosing se apoia nisso, que são as 5 novas pragas do Egito, do mundo digital. Eles se valem da compressão do tempo. Você não consegue ver porque é tudo tão rápido, você pega uma coisa que é muito relevante, o teu sistema reptiliano responde a isso, como tem base na sobrevivência, porque aquilo chama muito a sua atenção, você replica sem saber. Por isso, os dados do EBIT mostram que a replicagem de fake news vai a 70 vezes mais rápido do que uma notícia verdadeira. Então, ela vem corroendo. Por quê? Resposta direta do sistema reptiliano. Primeiro ponto. O que a gente está vivendo com corona? A descompressão do tempo. Exatamente. E os memes ajudam a gente. Outro dia, o filho lá como é que é o nome dele? Não lembro, é um artista. Ele fez um meme tão divertido, mas tão divertido, que era a carinha dele só, não tinha nada de especial, e estava escrito assim: eu já comi já dormi 5 vezes, já comi 11 vezes e ainda é hoje. Então você fala assim, que tempo é esse agora que você comanda? Porque, na realidade, não tem ninguém para distribuir as tarefas para você. É você na sua vida. Então, o viver, o trabalhar e o aprender é de verdade. E agora você divide o tempo com a melhor forma possível que você possa dar para você ser produtivo, estar entre os seus, escolher cuidar de você. Inclusive, a gente até merece ficar bonito, né? Você se cuida mais. Você está cuidando dos outros, você tem a preocupação de quem não está com você, mas mora do teu lado, que também passa a ser uma preocupação, coisas que você não tinha a menor ideia de como exercer, porque o tempo te engolia. Então, o lapso do tempo é a primeira coisa que vem neste processo. A desaceleração do tempo, ele é um fato. Ele é um fato. Então, na realidade, quando você tem tempo de cozinhar, você agora compra pouca coisa, vai no mercado, faz vida de francês, compra para pouco tempo, porque depois estraga. Você está cozinhando, você está comendo melhor, você está fazendo a sua comida, tudo isso é coisa que era absolutamente impensável. Impensável. Se alguém falasse para você 2 meses atrás, falasse assim, agora eu vou ter um novo estilo de vida, eu vou ficar em casa, não quero contato com ninguém, você fala assim, tá louco? Vou tirar um sabático dentro de casa, né? É uma coisa impensável. Impensável. Então, a desaceleração do tempo é também uma coisa que a gente tem que ver, mas para poder entender a lógica da desconstrução do tempo, tem que estudar o Hartmut Rosa, que é o papa dessa área. Tem um livro desta grossura que se chama Aceleração. É papo turbo, é papo de doer os cornos, é difícil, é um papo de gente louca como a gente, ok? Então, se joga. Esse é o primeiro ponto, né? Quando a gente olha que tudo que aconteceu com o corona, a gente está vendo um monte de lógicas ilógicas explodindo. A gente lida pela primeira vez com o capitalismo cruel, mostrando para a gente coisas que não fazem sentido. Eu fico pensando aqui, Caetano, quanta grana estava escondida em um lugar que eu não sei onde estava essa grana. Você fala assim, Estados Unidos tirou 2 trilhões de dólares. Cara, Japão, 2 trilhões de dólares. Vai gastar 10% do PIB para poder manter as pessoas naquilo que a gente chamava de renda mínima, que o povo chamava a gente de maluco. Você fala assim, não, imagina, o governo não pode subsidiar. Então, o que a gente está vendo acontecer? 2 coisas que vêm na base disso, tá? Anota aí. O fim definitivo, do populismo
e do neoliberalismo. Você acha, Carlos? Aham. Eu acho que o pensamento friedmaniano foi pro vinagre. Eu já falei muito disso. Já falei muito. Sim, assim, Escola de Chicago, beijo, me liga. Mas eu achava que era o meu lado, a minha parte comuna falando mais alto. Você também acha que foi pro vinagre no liberalismo? Não tem sentido, Caio, porque na realidade o que acontece? O capitalismo selvagem fez uma coisa absurda. Ele esconde dinheiro, que é esse dinheiro que está aparecendo agora, que você fala assim, o Brasil tinha déficit interno de 200 bi. E sai cortando tudo, sai fazendo reforma, e reforma aqui, reforma lá, reforma lá. De repente vem coronavírus e tira 600 bi. Da onde? Da onde, cara pálida? Onde estava isso? Então, você vê que agora... Inclusive, eu tenho memes colecionados, que eu adoro os memes, porque eles são a representação do tempo. E você não sabe, Caíto, eu fiz um estudo agora há muito pouco tempo de futurismo, onde a gente viu que no Brasil a primeira criatura que fez meme foi foi a Zuzu Angel. Sério? Eu te mando as fotos. Sabia disso não. Ela foi a primeira criatura a exercer os memes na década de 60, 70. Nossa, ela abordava críticas ao exército nas roupas que ela desfilava em Nova York. Absolutamente subliminar. Então, na realidade, o que acontece? O meme ele sempre chega à frente anunciando tudo, né? Então, eu tenho esse meme que é muito legal. Ele é feito em duas partes, né? Você tem uma figura que vem de máscara, uniforme militar, agarrando um míssil deste tamanho. E, de repente, tem a parte de trás da criatura que segura o míssil, que ele não tem roupa, é roupa só de face, né? De frente. Atrás, o que tem? Ele está nu, com uma flecha espetada na bunda, escrito coronavírus. Na realidade, o que acontece? Primeiro, capitalismo era colocado para o sistema especulativo, não para o produtivo. Sim. Em tempo recorde, esse dinheiro teve que sair do especulativo e foi direto para o produtivo. Não tem sentido você colocar dinheiro agora no especulativo, porque não faz sentido. Você dá de cara com um monte de pessoas que foram sistematicamente desprivilegiadas ao longo do tempo, numa forma de capitalismo absolutamente cruel. Sim. Você tem muita gente que tem muito, muita gente que não tem absolutamente nada. Aí o que acontece? Qual é a função mais fidedigna do governo? É você distribuir o dinheiro que é seu. Então, na realidade, a partir do momento que o governo experimenta fazer um Bolsa Família Turbo, fazendo pela primeira vez distribuição de renda mínima, quando você fala em renda mínima e exercita isso, o neoliberalismo acabou. Porque não é achar que o governo não tem função nenhuma. O cacete, ele tem função de dar a equidade financeira, porque agora as pessoas morrem de fome. O que eu acho engraçado, Carlos, é que os governos eles saíram do Friedman e foram para o Keynes com uma naturalidade como se nada tivesse acontecido. Nada aconteceu, é tudo a mesma coisa. Né? É isso. E acho muito divertido, mas eu concordo plenamente com você. Não tem muito... Já não tinha mais sentido, já não tinha sentido há algum tempo. Eu acho que é mais um daqueles fins premeditados, mas que foram esfregados na nossa cara por conta de tudo isso que a gente está vivendo, que exacerbou essa discussão toda que a gente está tendo da velocidade de turbo. Né? Quer dizer, não dá mais para discutir, isso se apresenta, você tem que dar uma resposta para isso. De claro. alguma forma aí que estava capenga, vai para o vinagre. Vai para o vinagre. Você pega, por exemplo, a visão do Peter Bishop, né, que coloca, você fala assim, para você dar sistemática e uma narrativa mais lógica para isso, por que existiu o armamentismo absurdo do mundo? Se você pudesse calcular a quantidade de dinheiro público que tem em armamentismo, é uma coisa impensável. Mas por que o armamentismo? Porque o Peter sempre fala isso e eu adoro essa visão dele, né? O Peter é meu professor lá na Universidade de Houston, né? Ele sempre fala isso, ele fala assim, o seu inimigo, ele sempre foi visível, ele é tagueável, e você consegue dar um tag para ele e você consegue saber onde ele está. De repente chega a corona, que ninguém vê, e o teu inimigo passa a ser
é completamente invisível. Você não tem serventia para armamentismo quando você não consegue saber nem o que está causando, muito menos uma coisa muito nova que surge, que é um inimigo absolutamente invisível, que mata indiscriminadamente ricos e pobres de qualquer nacionalidade, porque vírus não tem passaporte. Não. Eu estava vendo, inclusive, pelas mãos dele, um estudo do New York Times, que entrevistou uma série de geneticistas. Caio, dá medo desse vírus, sabe por quê? Ele é um cavalo de Troia, que, olha, eu não sei se você já leu um texto do Paniza, que se chama O Despertar da Primavera. Não. Pode ler. Era uma narrativa assim. O Paniza, ele foi proibido no mundo durante anos, séculos. Porque o Paniza, ele escreveu essa peça, chamou Concílio do Amor. Concílio do Amor. Falei Despertar da Primavera, não. O Concílio do Amor. O que ele mostra nesse livro? O que era, na Idade Média, aquele mundo de perdição dos papas católicos. Que era uma Sodoma e Gomorra aquilo, né? Podia ser qualquer coisa. E aí o que aconteceu? Deus chegou a um ponto que falou assim, escuta, o Papa, né? Chegou a um ponto que falou assim, escuta, isso aqui está tudo indo para um vinagre muito azedo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos contratar os dois polos do universo para eles criarem, né, enfim, uma catástrofe para que a gente possa salvar o mundo. Porque a igreja estava em descrédito. Essa é a história do livro. O que aconteceu? Eles juntaram todas as grandes mulheres malditas desse mundo, começando pela Salomé. Eles contrataram o diabo para poder criar o vírus da sífilis. Eita! Pode ler. Virou peça de teatro aqui na mão do Guilherminho Almeida Prado. Concílio do Amor. De vez em quando alguém maluco monta. Essa peça, ela é incomodativa pra caramba. Mas assim, não podia matar todo mundo, porque tinha que deixar uma meia dúzia ainda para Deus ainda salvar, né? Então, a crítica que a gente está fazendo aqui, ela é mais ou menos assim, porque o mundo digital, o que ele tem por base, né? É por isso que a gente fez aquela brincadeira. Agora, o vírus é comunista e a cloroquina é direita, né? Porque, na realidade, tudo é visto sobre esses dois paradigmas. Então, a gente não pode olhar mais sobre isso, porque o teu inimigo é invisível. Não tem como você taguear ele de jeito nenhum. Não tem tag para ele. Pior, ele vai mutando. Pior, ele é um cavalo de Troia absurdo. Ele tem 23 proteínas altamente destrutivas no seu núcleo. E ele usa aqueles tentáculos que ele tem para abrir as chaves, que é uma coisa de filme de horror, filme de terror turbo, de passar em festival. Porque o que ele faz? Ele usa uma proteína que se chama furina. E o que ele faz? Ele fura a célula e escraviza a célula. Ele não consegue deixar nem que o teu pulmão gere o sistema de alerta. Por isso que mata. Por isso que mata. Porque quando você vai ver, já se agravou tanto, não tem mais salvação. Então, esse papo todo que a gente está tendo aqui do Paniza, por exemplo, isso é muito incrível como você vê que a ficção sempre chega junto dos fatos do outro lado. Então, Caio, isso tá assim, mais do que colocado no mundo dos futuristas, fim definitivo do populismo, fim definitivo do liberalismo, ele não faz mais o menor sentido, e também as grandes modificações que a gente vai ver daqui para frente no universo. Descentralização, economias descentralizadas, cultura de janela numa hipercolaboração completamente turbo, a gente vai ver isso acontecer. Então, por isso que a gente fala, não tem mais normal, ninguém volta mais ao que era. Todos os grandes desafios são desconhecidos. Sim. Então, ele vem do futuro, ele não vem mais do passado. Eita, depois dessa, a gente acaba com essa nossa conversa. Quero ver quem vai dormir sem Rivotril. Duvido. Eu e o Carlos, a gente tem a nossa cota, né? Nossa cota permanente, e os nossos memes traz o Rivotril. Com a cara dele, eu tenho, traz o Lexotan com a minha cara, porque a gente costuma causar esse tipo de incômodo na galera, né? Carlos, eu queria te agradecer muito. Caetano, fim total, é isso mesmo, tô lendo ali. Eu queria te agradecer mais uma vez. É muito bom, todos que a gente se encontra é sensacional. E hoje a gente deixou gravado para a posteridade esse nosso papo de maluco aqui. Para a turma, veio pouca gente, mas quem veio se divertiu, e quem não veio, azar, vai poder ver gravado.
E Carol, obrigado mais uma vez. Amanhã a gente tem uma outra conversa lá com o pessoal do IED, né? Você tá nessa também, não tá? Tô amanhã, tô junto nisso. Vamos ali chama papo de maluco. Você imagina o que vai sair de lá, né? Eu, você, Vação, Ale, só tem gente xarope. Vamos ver. O Francisco é capaz de dar uma segurada na onda, não deixar a gente bater muito. Não querer que as pessoas não durmam depois. Vamos ver o que dá. Então, obrigado, Carlos, mais uma vez. Turma, prazer. Vou encerrar por aqui. Ficamos 1h17 nessa conversa. Eu vou deixar essa gravação em algum lugar, provavelmente no YouTube. E eu compartilho com vocês todos o link também, para quem não viu e quiser ver, está disponível. Tá bom? Carlos, brigadão. Obrigado, turma. Até a próxima. Olha, uma última coisa. Hashtag fica em casa, cacete. Fica em casa. De novo, corpinho aprisionado, mente liberta. Esse é o mantra da quarentena. Tchau, turma. Valeu. Valeu, Carlos. Obrigado, Caião. Valeu.